diria que os pais, a geração que está vindo aí, tinha que ensinar os filhos a fazer sacrifício. Tinha que ensinar os filhos a não desistir das coisas, a lutar. Porque a vida não é isso que nós estamos vivendo, essa geração nova que está vindo aí, não. Eu acho que no Brasil já tem muito conforto sem nascer um povo rico. Você chega lá nos Estados Unidos, tem conforto, mas o país está feito, está rico. Nós somos pobres e quer viver como rico. O filho de uma pessoa que ganha 2 salários mínimos vive como rico. Ele anda com tênis caro, não sei como que é isso, sem trabalhar. Ele pode comprar um tênis, um celular do preço que puder, mas tem que trabalhar e comprar ele. Não é pai e mãe, um filho de 20 e tantos anos vai comprar aquilo, dá lá. Eu acho o jeito está sendo criado, os filhos. E eu criei vocês 3. Vocês aprenderam desde criança a estender a cama, varrer a casa e lavar os pratos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Negócios Podcast. Aqui nós falamos sobre mentalidade, sobre psicologia, sobre fome de crescer e ao mesmo tempo valorização da família. Se esses temas te interessam, esse episódio de hoje particularmente vai estar muito especial. Eu tenho um dos convidados aqui mais especiais, pelo menos para mim, e eu acredito que você pode aprender muito com ele. Essa pessoa me inspirou muito na minha trajetória, nos meus negócios. Essa pessoa é o meu pai e ele vai compartilhar um pouco dos bastidores, compartilhar um pouco da visão dele sobre a vida, compartilhar um pouco do livro que ele escreveu e sobre como ele foi construindo a Agrícola Romani, os negócios que ele tem, os negócios até de construção. Eu acredito que você pode tirar muito valor dessa história aqui. Meu pai, vou resumir um pouquinho, depois eu quero que ele conte a história. Meu pai, ele nasceu na roça, em uma família onde são 11 irmãos e mesmo tendo nascido em uma situação de muito desafio, ele conseguiu construir um negócio que hoje tem um faturamento relevante, mais de 100 hectares de alhos plantados, e vamos conhecer a história dele aqui. Papai, seja muito bem-vindo. Um prazer falar com você. Prazer é meu estar aqui, junto com meu filho preferido. Junto com muitas pessoas ouvindo. E a gente está aqui para... Papai, olha, eu quero que o pessoal possa conhecer um pouco mais de você. Me fala um pouquinho sobre a Agrícola Romani hoje, um pouquinho dos desafios que teve, como foi o nascimento da Agrícola e quais os planos daqui para frente. O nascimento da Agrícola começou que a gente era funcionário e começou a trabalhar com alho e nós chegamos em casa e vimos, a gente trabalhava com horta, a gente pegou na cooperativa o rendimento, o que daria a média do rendimento de plantar batata, cebola, cenoura, várias verduras. E quando eu vi o do alho, na época era um rendimento muito maior, é um valor maior para produzir e mais estável. Aí então eu voltei, cheguei e falei em casa para o Sirlendo, falei assim, eu vou plantar alho. Aí eu não sabia nada de alho, eu fui trabalhar numa empresa para aprender a mexer com alho e um dia plantar para mim. Aí trabalhei lá acho que uns 2 anos e pouco, já pensava que sabia, mas em 2000 eu sofri um meningite e eu perdi não fiquei muito bom assim, às vezes esquecer muita coisa, dando um branco, é uma coisa às vezes complicada da gente... Quantos dias você ficou internado nessa época? Ficou 27 dias na UTI, mas tá bom. Às vezes a gente não compreende, tem hora de certas coisas. Qualquer coisa que se der um grito perto de mim, dá um branco. Em vez de reagir, a gente some. É o contrário, a reação. Não tem, às vezes, a reação.
qualquer sentido, qualquer coisa que afrontar, eu tenha dificuldade de voltar na realidade. Mas tá bom demais, né? Que fiquei 27 dias na UTI, ainda estou bem aqui, eu perdi o ouvido lá direito, mas estou muito bem. E, papai, colocando aqui assim, quantos hectares chegou a plantar e o que você pensa em planejamento para o futuro? A gente começou a plantar 1 hectare com as 10 pessoas, sentado numa mesa, cada um ia pôr um pouquinho, depois no outro ano plantamos 3, no outro plantamos 10, quer dizer que a nossa empresa estava crescendo absurdo. Se parar para pensar em 1 para 3 já é 300%. E para 10 também. Então foi uma coisa incrível, assim. Nós pegamos uma época muito boa. E entre aqueles que eram todos sócios, enquanto nós estava com muita dificuldade, que um tinha que escorar no outro, para ficar de pé, não teve nenhum problema. Quando, passados assim, uns 5 anos que nós estávamos trabalhando junto, ganhamos dinheiro. Para a gente não tinha nada, era muito dinheiro. Aí veio o problema, que aí a maioria das pessoas que ganhou o dinheiro não era capaz de ter a condição de ter um dinheiro. Ele tinha que jogar pela janela, comprar um carro muito bom, sabe? Comprar coisas que não condizia com a realidade da pessoa. Aí essas pessoas foi saindo. Porque nós tínhamos que refazer a roça, ela é cara. Então, se você ganhou 300 mil de lucro da sua parte, você podia pegar os 300 mil, mas o da roça não. Mas aí o sócio ia lá e comprava um negócio de 600 mil. Aí ele tirava 300 mil do caixa. Quando ia fazer o caixa, ele não era capaz de voltar. Ele saía. Ninguém mandou ninguém embora. A vida foi selecionando. E dos 10 ficou 2 pessoas. A gente produzindo e o outro vendendo. Uma pessoa vendendo, que desde o início. E colocando... Quanto que é 1 hectare de alho, para o pessoal ter uma ideia? Com o custo de produção? Em torno de 200 mil reais, 1 hectare. E tem grupos que vai ser mais, menos, uma média, você acha que é 200 mil? Às vezes fizer menos, que põe uma semente inferior, coisa assim, mas é em torno de 200 mil. Tem custo muito maior do que 200 e tem menos também um pouco, mas não, varia em torno de 200 mil. 200 mil reais. Então, colocando de custo para colocar, vamos dar um exemplo aqui, 10 hectares já seria só o custo... 2 milhões. 2 milhões só o custo ali na época. E tem gente que pode estar pensando assim, assistindo, você contou a história, olha... Eu fui funcionário, empresa, depois comecei a plantar para mim, talvez tem gente que está pensando assim, mas para começar um negócio só tem como quem tem muito dinheiro. Se não tem muito dinheiro, não dá. Não, você não ganha dinheiro, você não faz as coisas, não é com dinheiro não, é com ideia. Você tem ideia e sacrifício, espírito de luta, você faz as coisas. O dinheiro você paga a conta lá, mas é com a ideia, é com o espírito de luta, é muito sacrifício. Eu não conheço ninguém que fez alguma coisa na vida sem muita luta, sem sacrifício. Não conheço. E isso que você falou, eu achei interessante, porque existe muita ilusão de que para o outro é mais fácil. Ou na época do outro as coisas davam certo, na minha época eu acho que as coisas mudam. Mas aí que eu acho que é a diferença da pessoa que é empreendedora. Aqui em Patos de Minas, eu ia falar no 10 Bruxelas, que eu nem conheço, nem Inácio, eu nem conheço, muita gente fala nisso na rua aí. O que é grande nessas pessoas é a capacidade que ela tem de receber pancada e ficar de pé e não desistir das coisas, lutar, além da inteligência que Deus deu para eles. Mas a história de umas pessoas dessas deve ser extremamente rica. A gente também tem a história do tamanho da gente? Tem. Então, todas as pessoas que constroem uma coisa, ela tem uma resiliência ali ao redor dela extremamente grande. E não desistir. E não ter medo de fazer sacrifício. E uma coisa que falou aí, não ter medo de fazer sacrifício, vou trazer um exemplo. Tem gente que, você falou aí, do empreender é muito com ideia e trabalho, dedicação. Você,
com alho, não começou com 100 hectares. Começou com um. E juntando um monte de sócio. Isso. Do jeito que dava. É porque a máquina que seleciona o alho, 1 hectare ou 200, ela deve custar hoje mais ou menos uns 700, 800 mil, mais ou menos. Então, se você planta 10 hectares, se nós juntou 10, não é capaz de comprar uma máquina. Aí dá 80 mil de investimento para cada um. Então, por isso que a gente fazia as coisas em parceria. Não é igual em outras, em soja, milho, o cara faz o plantio sozinho. Para fazer a horta, aí você precisa de uma máquina dessa de 800 mil, você precisa das esteiras e várias outras máquinas. É uma estrutura grande. No alho você gasta 200 mil para tocar 1 hectare e 100 mil reais fora dela de estrutura. Empilhadeira, caixa plástica, esteira, máquinas, barracões. Então, se planta 100 hectares, você tem 10 milhões de estrutura. Aí então você vai absorver aquilo em 10 anos, 15 anos, mas todo dia você gasta ele. E interessante essa visão, e vou trazer um pouquinho, por exemplo, meu negócio. Quando eu comecei também, não tinha investimento nenhum. Eu comecei com ideia. Isso aí eu sou testemunha dele, né, meu filho? Comecei, vou fazer treinamento, curso, começo com a turma ali de 5 pessoas, do jeito que dá. Vou fazer com 5, 6, de repente tem 20, de repente tem 30, de repente tem 100. Só que existe muito a comparar o palco do outro, e eu quero começar tendo 100 hectares. Não, 1 hectare não dá nada. 1 hectare, para que eu vou mexer e ter esse trabalho todo para fazer 1 hectare? Existe muito essa mentalidade. Ou para que eu vou mexer e ter esse trabalho todo para ter 5 alunos? Só que aquela velha máxima, né? Faz o melhor que pode com as condições que você tem, até poder fazer melhor ainda. E explica um pouco mais, quais princípios você acredita que te ajudaram a sair de 1 hectare para 100 hectares? E eu estou dando exemplo do negócio de 100, não é o número. Estou querendo para o pessoal entender, quem não conhece a sua trajetória, entender um pouquinho do que foi acontecendo na agrícola e a evolução que teve. As coisas vão abrindo as portas e abrindo oportunidade. E você tem que passar na porta, ou passar numa janela, nem que seja a última. Na verdade, a pessoa, para construir as coisas, ele tem que ter esse espírito. Se ele achar que tem uma barreira na frente dele, então ele vai desistir, ele não vai ser um empreendedor. Ele não é um empreendedor. Dificuldade todo mundo vai passar. Para mim, nada foi difícil. Nada. Nem quando eu saí lá da roça, com 14 anos, 15 anos, quando eu saí da roça para ir para a cidade, que a gente não sabia nem para onde estava indo, como é que era a situação que ia acontecer, nada daquilo foi difícil. Nenhum trabalho que eu fiz foi difícil. E às vezes eu saía de casa 4 horas da manhã, eu sempre acreditei que as coisas resolvem elas 4 horas da manhã. Para mim me dava muita sorte, eu pensava. Se eu ia resolver uma coisa, se eu pegasse às 4 horas da manhã, eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Eu tinha isso na alma comigo. Tenho. Então, e às vezes eu ia voltar para cá às 10 horas da noite. Então você tinha que fazer serviço de 3, 4 pessoas. Ali você juntou um pouquinho de dinheiro e já foi fazendo a diferença. E a gente na vida não precisa de muito dinheiro, não. O dia que você precisa de comprar um remédio, você precisa comprar uma pizza, um sanduíche, fazer uma viagem no final do ano, isso aí não é tanto dinheiro. Você tem um carro mais ou menos, tem um apartamento bom. O seu carro agora é um carro bom, hein? A gente não pode clamar a sorte, não. Eu falava para vocês que vocês tinham que trabalhar e comprar um carro daquele. Então, é a vida. Me fala um pouquinho, que ele acabou de comprar agora uma Mercedes, né, papai? Um carro muito bom. Eu falava para meus filhos que nós íamos para São Paulo, o Romano era pequeno, e as 2 irmãs dele menor ainda. E às vezes eles iam na concessionária, e eu chegava lá e falava, olha, só quem trabalha faz muito sacrifício anda num carro desse. Então, eu fiz vocês sonhar muito na vida.
E sonhar com o pé no chão, fazer o sacrifício e lutar. E graças a Deus sou muito recompensado, que meus filhos não têm nenhum trabalhamento 12 horas por dia. Sem ninguém mandar, sem ninguém falar. Cada um tem a alma dele de lutar e fazer as coisas, e isso é gratificante para um pai. E eles ainda casaram com pessoas. Se eu tivesse que escolher, sou tão de sorte assim. Eu tenho uma esposa fantástica, tenho os 3 melhores filhos que um pai pode ter. E meus genros e minhas noras também escolheria eles do jeitinho que são. Cada um tem seu jeito, mas às vezes é 10. Eu não tenho problema nenhum com genro, com nora, com nada. Só me traz coisa boa na vida e pronto. Tem uma frase de Freud, que Freud diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. O que significa essa frase? Se a gente for parar para pensar, não é quando alguém está olhando ali e pensando assim, nossa, mas se ele fala que não teve dificuldade, por isso que dá certo as coisas para ele, que a vida dele foi fácil demais. Só que a realidade é uma pessoa que pensa assim ou fala assim, ela está, sem perceber, se colocando em uma situação onde ela cria dificuldade, não porque eu gosto de dizer, você falou aí da vida do empreendedor, é aquele negócio que tá chovendo, vou vender capa de chuva, tá chovendo, vou vender capa de chuva. Ah, não, mas não deu problema aqui, tá barro. Opa, então como eu aproveito esse problema dentro da situação? Eu lembro de uma situação que aconteceu quando eu era pequeno, que você começou a querer plantar, começar a empreender, você chegou e foi plantar tomate. Como que foi aquela história? Isso foi bem lá atrás, era muito jovem, e foi inventar plantar tomate, e nós ganhei muito dinheiro com 12 hectares de tomate. Aí minha família, todo mundo quis plantar tomate, eu pensando que eu ia ficar rico e eles ficar tudo pobre. Nós fomos lá e plantamos 10 hectares, 1 hectare para cada um, só tem 10 irmãos. Você tem ideia quanto que é um hectare de tomate hoje? Tomate hoje deve ser em torno de uns 100 mil, não sei não, estou chutando. Mas deve ser por aí. Aí cada um vendeu um carro, vendeu as vaquinhas, cada um vendeu uma coisa e pôs dinheiro lá. Na hora de colher o tomate não valia nada. Aquilo ensinou muito pra gente na vida. Aquilo foi difícil, mas foi gratificante aquilo. Para mim foi. Talvez eu que recebi mais pancada de toda a história, porque eu era o líder daquele ali, com mais dificuldade, mas a gente era mais ou menos um líder ali, e ali me ensinou muito. Aquilo que a gente perdeu e voltou lá atrás, ser empregado para trás lá, foi muito bom. Aquilo fez a gente ficar forte. Quem desistiu ficou lá. Quem saiu à luta achou alguma coisa. Porque todo mundo ficou sem nada, mas você avistou alguma coisa. A pessoa tem que avistar a vida. A pessoa tem que avistar a vida. E o que é dinheiro para você? Dinheiro. O dinheiro é uma coisa bem feita. Eu acho uma coisa bem feita, tal do dinheiro. A gente na vida, você compra o sal e o açúcar com dinheiro. Mas o que mantém você vivo, você não compra, a pessoa conquista. Tem que ter o dinheiro, mas o outro lado é que é forte. O dinheiro é uma maneira de acertar as contas. Mas o importante é o que você não paga, você conquista. E eu li o seu livro do Trio. É interessante que você conta ali, principalmente quem é da época 60, 70, 80 talvez até, mas principalmente década de 60 ali, início de 70, ainda existia muita troca, né? Não tinha o dinheiro como é hoje. Fala um pouco disso. Quando a gente saiu da roça, a gente foi criado num lugar entre o município de São Gotardo, Campos Alto, Ibiá e Paranaíba. É o Padap, e era cerrado. E lá era de um homem só, o Luciano, Totó, quem falava.
Ele é a pessoa que na época, quando eles eram moleque, ele era o dono do mundo, porque naquela época ele vinha de avião. Hoje, se um cara chegar de avião, já é diferente. Naquela época, então, um filho de um vaqueiro que voltava de avião. E o mundo todo ao redor era dele. Então, nós tínhamos a visão de um Deus. Para o meu pai, ele era o Deus, que era o cara poderoso. Minha mãe, ele era o cão, porque ele era muito mulherengo. E tem as suas travessuras também para outros lados. Cada um, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. E ainda era da época do coronel. O pai dele era um coronel. O pai dele era um vaqueiro que se tornou coronel. E ele nasceu ali. No livro eu falo muito como criar os seus filhos. Porque a gente viu aquela família. Que o meu avô trabalhava de empregado para ele, meus pais trabalhavam tudo ao redor deles. E meu pai montou uma venda, um armazém, quem falava na roça, e todos os funcionários era dele, porque 70 mil hectares de terra ao redor era dele. Meu pai tinha uma fazenda de 3 hectares, que a gente jogava uma pedra em qualquer lugar para fora dela. Então, meu pai dizia, com esse homem nós não pode brigar, porque tudo aqui, até o ar que respira é dele. E minha mãe falava que ele era o cão, porque ela via o outro lado. Tem o lado bom e o lado ruim na vida. Então nós foi criado ali. E minha mãe tinha pavor, que nós éramos 11 filhos, que nós ficássemos ali para capinar. E meu pai fazia roça meia, ia lá, cortava o mato. Nessa época ter filho significava ter mais mão de obra. É. Aí meu pai precisava da mão de obra para capinar. E minha mãe falava, você vai embora. E meus irmãos mais velhos saíram e foi trabalhar para quem? Para o cão, lá em Belo Horizonte. Que ele era um dos donos de Belo Horizonte. Tinha 33 mil imóveis, escritura dentro de Belo Horizonte. Então, quando meus irmãos mais velhos foi trabalhar, arrumou serviço com quem? Com o mesmo dono de cá, onde foi criado, lá. E minha mãe tinha pavor, porque saiu do mesmo chefe de cá e passou por de lá, só que era na cidade. E ela apontava o dedo, eu menor, você vai para São Paulo. Você não vai para Belo Horizonte, que lá está o cão. Então eu devo muito a minha mãe, porque ela apontava para mim para São Paulo e punha num banquinho e tinha o rádio, que tinha o programa do Zé Bétio. E ela falava assim, senta aí e ouça o programa do Zé Bétio, para você aprender a ir para São Paulo. E ele era muito assim, engraçado, as vozes dele. Acho que todo mundo mais antigo conheceu esse programa do Zé Bétio. E ele fazia em sonhar. Ele contava uns casos lá de São Paulo, uns trem lá, e ele fazia em viajar. Era a informação que a gente tinha. E aí foi começando a ter os jovens querer sair, e a gente fazia aquelas fogueiras assim, e ficava falando. Sabe, era como se de lá da montanha existisse um mundo magnífico, que você ouvia pelo rádio, e as pessoas no rádio faziam isso muito bem, sabia vender o sonho. Ali a pessoa começou a sonhar, aí para sair da roça, ir para a cidade, e todo mundo morava na roça. Ali naquela avenida, num dia de domingo, meu pai montou um campo de futebol, uma igreja e a venda. E tinha uma lagoa de 800 metros de distância, uns 5 metros de fundura na porta. Então, dia de domingo, ia todo mundo da região, ia para ali, é o único lugar que tinha. E é interessante você falar isso, porque quem viveu na década de 60 teve que passar pelo êxodo rural. Eu, por exemplo, eu nasci na década de 89, 90 que eu vivi. Então, se for parar para pensar, eu já sou de uma geração que não teve essa informação de chegar ao escambo ou de ter uma venda e tudo girar em torno de uma coisa só. Já tinha televisão, tinha outros meios. Quem cresceu na década de 90 teve até a introdução a coisas mais tecnológicas ali na adolescência, que é diferente. Eu vou colocar, eu consegui pegar a transição de brincar na rua, mas ao mesmo tempo ver a tecnologia de computador na adolescência, algumas outras coisas, ver o celular chegando ainda antes da vida adulta. E nessas décadas aí mudou muito mais rápido. Antes era mais demorado. Nós só tínhamos informação do rádio.
Televisão, eu acho que ninguém não tinha, não lembro. Quanto tempo levava para chegar uma carta? 30 dias. Quando ele foi embora pro internato, mandar uma carta, gastava 30 dias para chegar. Chegava no lugar, não tinha quem pegasse essa carta. Até que alguém passasse lá. Era mais rápido, se quiser dar uma informação, você pegar e ir até o lugar. Era, sabe? E aí isso era todo mundo. E uma coisa que na época os jovens faziam quando saíram, no ano de 67, mais ou menos, esse senhor chegou lá na venda do meu pai e falou para ele assim: "Sou Abel?" Meu pai chamava Abel. "Eu, dentro de 2 anos, não quero ver nenhum morador nessa fazenda." Meu pai estava lá atendendo o pessoal, saiu para fora. "Por que você está falando isso?" "Não, se eles reivindicar 30 anos de direito trabalhista, eles me tomam a fazenda na hora. Então, dentro de 2 anos, você pode estar certeza, não tem ninguém mais aqui." Aí meu pai ouviu aqui, mas nem acreditou, sabe? As pessoas nasceram ali. É como se dissesse, na cidade que você mora, vou tirar todo mundo aqui de dentro dessa cidade. Isso. E lá tinha o avô que criou 12 filhos. Tinha o filho que criou 12 filhos. Tinha o neto que estava criando, programando seus 12 filhos. Tudo morava na fazenda. Era aquela família assim, de 12, sabe? Tinha 50 pessoas na família. Ali tinha outra família, era gente absurdo que morava nas roças. Quando ele veio e foi caçando um jeito de tirar, eles vinham e paravam na venda, no armazém. E chorava com meu pai, era o êxodo. Aí eles saíram da roça e montaram a favela. O cara saiu, ele não queria sair, ele nasceu lá. Ele nunca queria sair daquele lugar. A lei do Getúlio Vargas, que tirou esse pessoal todo da roça, não foi lá, tirou no Brasil inteiro. E montaram a favela. A cidade se tornou um hotel que não cabia mais gente, não tinha mais vaga. Mas não parou de chegar gente, porque a lei empurrou para lá. E aí, isso foi em 67, 68, até 69, saiu todo mundo dessa fazenda. E em 72, eles fizeram a reforma agrária e tomou a fazenda do Luciano, porque lá não produzia nada e lá não morava ninguém. Então, isso aí não é simples para ninguém, nem mesmo o cara que tinha aquele poder todo. O Estado vai lá e faz assim, ó, vamos tirar todos daqui. Depois passa 3, 4 anos, fala assim, ó, agora nós vamos tomar todo mundo, você tirou todo mundo daqui? Vamos tomar a sua terra que vai... Não é simples isso. Era melhor ter dado essa terra para todo mundo. Mas aí, graças a Deus, fez a reforma, só que nós ficou do lado errado. Meu pai morria pelo Aristotoca, que era o dono da região. Quando veio a reforma agrária, nós víamos assim, alguém invadiu a fazenda. Tomou a fazenda. O capataz que estava lá, que fazia quebra de milho, fazia as coisas, a mando do coronel, do pessoal, todos perderam seu lugar. De repente mudou tudo. E ainda bem que mudou. E até o vovô perdeu a terra nessa época. Aí eu já tinha vindo... E eu sei disso, porque depois eu tenho uma foto, que eu tenho uma faixa segurando assim, ó, que teve a reapropriação da terra. Meu pai tinha uma terra lá que ele comprou desse senhor, uma terra que era cabrito, muito torta, tudo. Comprou e ele se fez... Também perdeu essa terra junto com a reforma. Depois devolveu ela. Passado uns 2, 3 anos, devolveu a terra. Ele foi o primeiro lá da região de São Gotardo, eu sei porque tá na faixa, dos primeiros colonos de... Eu nem sabia que eu estava segurando, eu só vi o que estava escrito depois de adulto. E uma vez meu pai, um senhor chegou lá e falou assim, ó, eu quero vender minha terra pro senhor, o dono das fazendas aí, Totoca. Meu pai falou assim, não, ele não compra sua terra não. Sua terra é terra de cultura, é terra nobre, que eles falavam. E ele agora só compra cerrado. Eu já tinha avisado meu pai que só comprava cerrado. Aí meu pai falou assim, eu não vou com você lá não, que ele já falou isso, e ele era um cara atravessado. Aí a mulher dele chegou lá em casa e falou, olha, compadre, por que você não vai lá ajudar a vender a terra? Meu pai ficou sem jeito e foi lá com o marido dela, desceu, eram uns 2 quilômetros da venda lá na sede deles, o homem estava lá,
Meu pai chegou, eu subi na carroça no chiqueirinho lá, moleque, mas fui com eles lá. Para mim era muito importante ir lá e ver o avião, ver o movimento, as coisas importantes. Ver o mundo. Ver o mundo. Aí chegava lá, ele falou, ó, o senhor João aqui quer vender a terra, na sua divisa, tal. Ele comentou meu pai comentou ele, todo mundo. Me cumprimentou, eles vão fazer questão de todo mundo, podia ser uma criança. E aprendi o nome da pessoa, era sagrada a pessoa, o nome da pessoa. Aí ele falou assim, não vou comprar não. Aí o homem foi saindo, despediu dele. O meu pai também estava saindo já de fininho, que já sabia que ele ia tomar uma reada. Ele falou assim, espere um pouquinho. Ele falou assim, olha ali para cima. Lá é o Cerrado. É aquela terra. Isso é antes de 70 que ele falava isso. Na época, a terra embaixo, que era... E na época, assim, até então, não era comum cultivar nada no Cerrado. Não tinha adubo, né? Não tinha calcária. Esse cara já tinha visão de ter a terra plana. Ele queria a terra plana. Nessa época. Isso mudou o Brasil, né? Em relação a fazer o Brasil ser, de certa Lá forma... foi o laboratório. Quando veio a cutia, que não podia ter acabado nunca aquilo. O governo não podia deixar uma cooperativa com toda a pesquisa que ela tinha desaparecer igual desapareceu. Sabe, o governo, às vezes, salva um banco em uma cooperativa com toda a estrutura que ela tinha no país, ele não deixou acabar. Isso é um absurdo de governo, mas ainda bem que eles vieram para cá para São Gotardo e revolucionou. Produziram semente de soja, as primeiras sementes de soja, que levou para o Mato Grosso, para todo lado do Brasil, foi feita aí. E aí vieram as pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. Os colonos que vieram para aí, tudo gente nova, quase tudo japonês, tudo empreendedor, tudo trabalhador ao extremo. Aí veio uma raça para cá que juntou com o matuto lá e formou o Cerrado, acabou o Cerrado e formou... O novo Cerrado, que agora é um Cerrado que cultivava, não era mais... aí já foi muito bom isso. Só que o meu pai, ficou do lado contrário. E ele, como ele era muito fiel a esse homem, como um cachorro. Ele não foi até morrer, ele era do lado do Totoca. Ele nunca podia mudar. Aí isso acabou, né? Essa família... Ficou os herdeiros, ele morreu para lá. Quantos hectares que o Luciano, esse Totoca, tinha ali na região, você imagina? Eu acho que mais ou menos 70 mil hectares, em torno disso aí. E tomaram, acho que 55, parece, acho que é isso. Tomaram não, fizeram a desapropriação. E colocando... quantos anos você tinha quando você saiu de casa? Eu fiz ginásio, eu não lembro direito quantos anos eu tinha. Eu fiz ginásio... E minha mãe já dizia que eu estava pronto para ir embora. Aí ela me levou assim onde passava uma jardineira, numa carroça. Era por volta de 14 anos, então. Uns 15 anos, vamos dizer por aí. Antes, as pessoas paravam na venda e estavam levando o filho. E ela falava, sobe na carroça do compadre para você aprender a ir embora. Eu ia lá, a jardineira apontava lá na reta, fazendo poeira, era só de chão. Ela tinha uma frendezinha assim, as malas iam em cima dela lá. Aí a hora que apontava a jardineira, o filho estava indo embora. A mãe e o pai pegavam na mão assim, rezavam o Pai Nosso a Maria na voz alta mesmo. Sabe? E o menino estava indo embora, eles abraçavam, choravam, faziam um barulhão. Eu aprendi, eu vi aquilo várias vezes, eu aprendi. No dia que eu fui embora, eu estava alegre, satisfeito. Eu não estava... Sabe, aquilo ali eu já sabia, já era fácil aqui para mim. Já estava querendo conhecer o mundo. Eu estava. Só que no ano de 68, inaugurou a 262. E a gente estava lá na venda, quem passou lá e viu o asfalto, ninguém conhecia asfalto. Chegava e contava que lá tinha umas faixas assim, e que os carros passavam e era um movimento, sabe, jogavam um vento.
Aí o pessoal lá na venda, então não vamos lá, vamos marcar um domingo que todo mundo vai conhecer o asfalto. Aí um ia a cavalo, de bicicleta, eram uns 23 quilômetros de distância. Aí foi que mundo velho de gente para conhecer asfalto, que eu nunca tinha visto ninguém. Chegamos lá, entrou um tanto de bicicleta no meio da pista. Veio um caminhão buzinando enquanto dava conta. Nós nem sabia que ali era o lugar do caminhão passar. Eu sabia que era o asfalto do caminhão, mas na hora você não tinha noção daquilo. Um senhor falou assim, ó, vamos embora, meus filhos. Isso aqui é muito perigoso. Se esses caminhões tiverem que parar de repente, passa por cima de todo mundo. Foi quando nós conhecemos o asfalto, em 68. Então eu tinha 10 anos, sou dia 20 de dezembro, 57 anos, tinha 10 anos. E colocando aqui assim, como que foi depois que você saiu de casa, os primeiros trabalhos, como que você começou a se ajeitar? Aí a gente foi caçar um lugar para ficar, você não sabia para onde que ia. Aí ficou um ano trabalhando para um lado para outro. Quando eu fui pegar a jardineira, isso eu também nunca esqueci. Eu recebi uma herança que um filho pode receber de um pai. Minha mãe me abraçou, lá na mesma charrete, lá na estrada, quando apareceu a jardineira, e falou, ó, meu filho, guarda o dinheiro. Eu estava levando um dinheirinho. E você não espera nada daqui. Você tem mais 10 irmãos. Nós vamos rezar todo mundo junto para você. Aí, mas eu estava muito preparado para ir, apesar de não conhecer nada. Aí o meu pai me acompanhou até no bagageiro do ônibus e queria me falar alguma coisa, mas ele não queria que o cobrador ouvisse. Aí depois pôs a mão no meu ombro e falou assim, mais perto de mim, meu filho, ganhe um dinheiro, que você vai precisar dele. Eu nunca esqueci isso. Eu sempre quis ganhar um dinheiro. E minha mãe falava, você tem que estudar. Então eu queria estudar e queria ganhar um dinheiro. Eu precisava ganhar um dinheiro. Então eu fui muito preparado. Eu nunca pensei que meu pai tinha que me dar R$1. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu fui preparado. Eu tive muita sorte com os pais que eu tinha. Aí a gente foi embora e começou a trabalhar numa coisa ou outra. Aí fiquei sabendo no internato. Fui para o internato. Aí eu tinha lugar para comer, dormir e estudava. E lá eu fiquei situando dentro do mundo. E só que você ficava 300 pessoas fechado, você ficava doido para sair daquele lugar. Não podia sair, não. Tinha toda uma lei lá, como se fosse assim um negócio militar lá, mais ou menos. E a gente ficava doido para sair. Aí um dia um cara da secretaria chegou e falou assim, ó, quem arrumar um serviço final de semana pode sair. Aí a gente começou a sair e ia trabalhar em padaria, restaurante ou lanchonete. Você ganhava um dinheiro no final de semana. Aí começou a trabalhar, começou a ganhar um dinheiro. Você tinha que comprar uma botina, comprar um sapato, aí comprava uma conga. Era um de plástico por baixo, assim, com um paninho em cima, ele era baratinho. Ela não durava muito não, mas era o trem que tinha naquilo. Mas já estava muito bom, porque na roça, quando a minha mãe, o filho de um vizinho, chegava da cidade, ela falou assim, vamos lá para nós conversar com ele. Pra você conversar com ele. Chegava lá, eu todo humilde sentava lá perto, eu, como é que é lá na cidade e tal. Aí ele contava tudo lá. Quando nós voltava, minha mãe, era só sair da casa, falou assim, você viu, meu filho? Aí eu falei, o que, mãe? Ele usa sapato. Ninguém usava sapato na roça. Mostrando que, ó, ficar aqui na roça não tem futuro. E na cidade, não sei o que tem. Ela também não tinha ido, mas tem sapato. Ele tá usando sapato. E aí eu subia com a roupa melhor, né? Bem diferente do cara lá da... Mas aquilo, para mim, nada foi difícil. E como que foi aquela situação? Vocês, não sei como foi pegar carona, alguma coisa, não sei exatamente, que aí chegou e foi levado preso. Como foi aquilo? Lá no internato, você pegava o primeiro balão, você perdia comida. O segundo balão... O que é o balão? Explica para quem está assistindo. O balão uma advertência. Uma advertência. Você perdia a comida.
isso não tinha problema. Porque tinha 200, se você levou o balão da comida, tinha 299 do outro lado. Na hora do almoço ou janta, cada um tirava um fiapo da carne e colocava num copo. Então, se você pegasse o primeiro balão, você comia melhor que se você estivesse lá dentro. Não tinha problema. Um fiapo de cada um dos 299 dava um... Então, todo mundo comia. Na verdade, não tinha receio nenhum do primeiro balão. O segundo já era ruim, que você perdia o lugar de dormir. E o terceiro, você perdia todos os direitos. Então, um dia, nós estávamos lá e chegou um colega. Primeiro, o colega da secretaria, que trabalha na secretaria, chegou para nós e falou assim, nós vimos um cardápio que serve lá no restaurante, que o Estado paga. Aí tinha até sobremesa. Aí nós pegou e falou assim, toda maior inocência, não vamos fazer um baixo-assinado então, mãe? E fizemos a lista lá dos 300 assinais, e todo mundo assinou. Mas nós pôs na primeira parte da reivindicação, e 4 pessoas assinou, e mais um colega muito simplesinho. Teve 5 assinaturas na primeira folha. O cara que foi entregar o baixo-assinado, quando ele foi chegar na secretaria lá, ele viu que ia dar muito problema que é trem. E o que ele fez? Na pressão que ele sentiu, ele entregou só a primeira folha. Falou, entrega esse papel aí. Nós queremos ver como é que é isso aí. Mas foi a pressão nele. Ele entregou só a primeira página. Quem estava lá? Estavam 4 colegas que nós andávamos juntos e um cara muito humilde, que assinou, por acaso, que ele estava perto. E não cabia mais assinatura naquela folha, não. Aí eles deram o balão para nós. Nós perdemos a comida e perdeu a cama. Aí nós fomos dormindo debaixo de uma árvore que tinha. Não tinha lugar, né? Não sabia nem que ia dormir fora, nem nada, mas dormiu lá. E fomos para uma chácara e no outro dia caçar um jeito de arrumar um lugar para dormir sem pagar. E não é simples, você chegar no lugar, eu quero lugar para dormir, mas mas nós conseguimos, deu certo. Aí depois chegou um colega de um primo de um cara que estava junto com a gente, nessa chácara. Vamos lá na escola e pegar uns frangos, lá tinha granja. Vamos pegar uns frangos para nós fazer uma comida. Nós fomos lá e pegou 2 frangos e pôs dentro do carro. Era um Monza, esse carro era chique demais. Aí, quando nós estávamos voltando, uma blitz. A polícia pegou, olhou o documento do carro, não tinha problema nenhum, mas aquele tanto de gente dentro do carro. A polícia já ficou desconfiada. Aí uma galinha fez um barulho lá. Eles falaram, o que é isso? Aí grande, só a escola que tinha. Ligaram para o diretor. Aí complicou para nós, eram os mesmos reivindicando que na escola comida e estava roubando galinha. Aí ficou muito difícil para nós. Mas aí os professores interveram e nós não pegou o terceiro balão, não. Mas o guarda levava nós até no portão para sair. Não era só assistir a aula e a comida os colegas arrumavam num copo balde grande assim. Então nós comíamos, arrumou lugar de morar na chácara. Aí o que o diretor fez com a gente? Foi gratificante o que esse diretor fez. Ele daí pegou no nosso pé. Ele queria ver nós mortos, que nós infringíamos a lei do internato. Mas aí ele empurrou nós para onde? Para carona. Porque aí você não estava mais preso, você ia para o trevo e aprendeu a andar de carona. Aí a vida foi levando a gente, e aí nós ia pegar uma carona, para onde nós estamos indo? Aí perguntava o cara assim, para onde? Eles perguntavam, para onde você está indo? Eles perguntavam para nós. Aí eu falei assim, estou indo para casa do meu tio. Aí nós tínhamos que saber para onde ele está indo, que é para lá que nós ia. Nós só queria visitar o mundo, ver as coisas. E aqui para nós era gratificante. E depois começou muita gente a ir também. Só que começamos a dormir em trevo. E às vezes a pessoa dormir num trevo não é tão simples. Não é todo mundo que tem estrutura de escurecer e ficar ali agoniado com aquilo,
ficar às vezes a tarde inteira num trevo pegando carona e não pegar carona e dormir. Aquilo era uma assombração pra gente. Dormir no trevo era uma coisa difícil. Um colega um dia estava chegando à tardezinha. Tinha um colega que só via o mundo pelo lado bom, ou pessoa que era positiva. Aí passou a música, ele tinha um radinho assim, ó, que quando funcionava, não é todo lugar que funcionava não. Passava uma música The Boxer, do Paul Simon. E ele falava assim, toda vez que passa essa música, nós não dorme no trevo não. Aí estava escurecendo, já tinha passado a música e nós estava lá. Falei, vai dormir, não tem jeito não. Aí veio uma caminhonete e levou nós. Realmente passou essa música e nós não dormimos aqui nesse trevo, não. Mas aí nós começamos a viajar mais longe, ficar vários dias. Aí um dia não tinha jeito, ia dormir no trevo mesmo. E nós sempre ia e voltava, e nós achávamos que ninguém era melhor que nós na carona. O colega pegou e falou assim, ó, foi escurecendo de novo, e escureceu de verdade. Nós dormimos lá. Aí, os falaram assim, ô, vocês que passassem a música aí e nós não dormia no trevo, aí? Zoando ele. Ele falou assim, não, mas nós continuamos com sorte, porque não choveu. Aí, outro dia, nós estávamos lá no trevo e escureceu. Lá para as 2 horas da manhã veio uma tempestade, raio, tudo você imaginar na vida veio. Aí você estava lá, tomando chuva, em pé numa grama, você não tinha para onde ir, não. Você podia dar um passo à direita, à esquerda, ou para frente ou para trás, o resultado era um só. E ali cada um agonizava, e você ficar muito tempo tomando chuva num lugar é gratificante para a pessoa também. Porque ali é um que lava a alma. É um negócio muito forte. Ali a vida vai escolher você. Se você vai continuar com a sua carona, então você precisa pensar que você vai ter que trabalhar, comprar um carro, comprar alguma coisa, porque ali não tem jeito. Aquilo é gratificante na pessoa que avista a vida. No que vê derrotado, ele diz assim, eu não volto mais no trevo. Ele desiste. Como no jogo da vida. E isso nós ficamos 4 colegas. E nós falávamos um para o outro, quem vai desistir? E às vezes nós pegávamos carona para longe e falava assim, não, nós vamos encontrar com a pessoa lá no Guarujá. Então um lugar, nós vimos na revista, nós vamos encontrar nesse lugar lá, quem chegar primeiro de carona vai esperar o outro. E às vezes chegava 2, chegava 1, tal. Um dia nós chegamos lá no lugar lá no Guarujá e um nunca chegava, um colega. E 2, doido para ir embora. E eu falei, não, nós não pode deixar, se o cara vir aqui ainda, ele vai ficar esperando, porque aí ninguém chegou. Eu falei, eu não vou. Aí eles saíram lá e eu fiquei lá sozinho. Mas depois ainda bem que eles voltaram. No outro dia o colega chegou. E aí foi aquele barulho danado, falei, por que você demorou tanto e tal, e ele justificando mais do que tudo. Não é simples. Quando você está na carona e lá vai para a praia, tem uma cidade que chama São Paulo entre o internato e a praia. E na cidade grande igual São Paulo, só tem um jeito de você passar nela, quando você não tem nem um centavo. É a pé. E é um pouco longe o cara caminhar aquilo ali. É muito mais que a pessoa pode imaginar. Então vocês tinham que atravessar São Paulo e ir lá na Imigrantes, lá embaixo, pegar a carona. Não é simples para ninguém. Mas nós fazia aquilo. Era gratificante aquilo, porque nós conseguíamos fazer aquilo. E também não achava difícil, não. Às vezes nós íamos no CEAGESP, ganhava dinheiro na descarga de um caminhão e ia no mercado municipal comer aquele sanduíche lá de presunto, que todo mundo é famoso no Brasil, porque ele era grande, sabe, forte. Aquele era um almoço ou uma janta. A gente descer, pegava ele listado lá e saía lá embaixo. Isso não era difícil também, não. É o caminho que foi.
A gente caminhou e tem uma coisa gratificante nessas 4 pessoas que ficou. Todos ficaram bem de vida. Todos ganharam a vida. Uns ficou milionário, não é rico, não. O que você Só acha? eu que tenho pouca coisa em vista deles. Mas você não tem pouca coisa, Não, não. eu sou uma riqueza, que eu tenho uma família, tenho uma esposa fantástica, tenho, nossa senhora, então... Não, tem a plantação de alho, tem o prédio aqui, tem umas coisas que você... tá bom demais, nossa Tem o projeto do barracão. Quantos apartamentos você está pensando em fazer lá? Lá na Guarda? Lá tem que fazer, o projeto é 112, né? E as lojas, tá bom demais. E colocando aqui assim também, me fala um pouquinho sobre por que você acredita que essas pessoas conseguiram de alguma forma ficar bem de vida, o que você acha que diferencia? E eu não estou falando simplesmente dessas pessoas, uma pessoa que consegue, como você diz, avistar a vida, ter bons resultados, de uma pessoa que não. É incrível que pareça. Os outros colegas da carona, cada um deles tem mais de R$1 bilhão, muito mais. E era gente que não tinha, a conga era rasgada, furada. Não tinha nada, só tinha um espírito de luta. É o cara que não desistiu do trevo, é o que não desistiu da carona, é o mesmo cara. Esse cara que era muito positivo, um dia eu perguntei para ele, por que você é tão bom de carona? Ele falou assim, sabe por quê? Quando o carro passa, você está acenando. Ele está olhando um retrovisor para trás. Você abaixa a mão. Você está mandando ele ir embora. Mas se você continuar acenando e correr atrás dele, ele está em dúvida se para não. Ele para. Por isso ele para mim. Vocês desistem antes da hora. Sabe? Vocês abaixam a mão antes da hora. E ele não era melhor, não sou melhor que ninguém de vocês. É só o jeito. Tudo na vida tem um jeito, a pessoa tem que aprender ele. Por isso que eu falo, o livro é o trio. Cada um tem que encontrar o seu trio. Mostra ali na câmera o livro, para quem quiser, inclusive, comprar esse livro, que representa a história de todos aqueles que viveram nos anos 60, 70. Vou deixar o link aqui na descrição. Na descrição desse vídeo vai estar para quem quiser comprar o livro do trio. E R$100. Outra coisa, nós fizemos 1000 livros desse. Então, ó, edição limitada, terminou os 1000 livros, os 1000 livros que está produzido até agora. E na comunidade de Guimarães vai construir uma igreja, nós doamos 1000 livros para a igreja. E doamos 1000 arrestas de alho. Aqui ó, nessa câmera aqui, ó, essas são as arrestas de alho. Isso aqui é do alho que a gente planta lá, vem junto com a carta, vem junto o livro aqui dentro. E olha que bonito que é. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso. Essa é uma arresta de alho. Não sei se você já viu esse aqui, que a gente planta. Eu sou sócio lá na Agrícola Romani. Esse alho aqui de excelente qualidade, alho roxo brasileiro. Arresta de alho bonito. Isso aqui, além de trazer sorte, saudável. Para quem não sabe, o alho nacional, o alho brasileiro, ele tem muito mais sabor. Você já viu aquele alho que parece isopor e tem outro tipo de alho que tem um cheiro de alho, que tem mais gosto de alho mesmo? Então, para tempero é muito melhor, para dar mais sabor na comida. Eu recomendo, quem quiser, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para poder pegar ou a arresta de alho, ou pegar alho para comprar, o livro traz várias... Se você gostou desse conteúdo, e outra, gente, lembrando, 100% é doado para a construção de uma igreja na comunidade de Guimarães. Se você gostou, quiser ver mais outras histórias, se identifica, quiser conhecer mais sobre os anos 70, anos 60, aqui tem, até no livro, ó, aqui no livro tem algumas personalidades, ó. O Zé Bétio, o Pasquim, um jornal aqui, pelo jeito, ó, tem uma foto do Raul Seixas, do Pink Floyd aqui, o Tênis All Star, o Pelé,
telefone antigo. O Kennedy, o JK. O Mazzaropi, ó, tem algumas coisas aqui para representar todos aqueles que viveram nos anos 60, 70. E, papai, me fala um pouquinho, como que foi essa transição? Como que você começou a Agrícola Romani? Que você falou, nossa, agora, quando você percebeu que estava dando certo, que ia caminhar para frente, decidiu montar o barracão, investir, falar, não, esse negócio aqui vai caminhar. Quando foi que você começou a perceber isso? Eu acho que é desde o início. Desde o início eu estava avistando lá na frente. Eu sempre avistei a vida. Eu não tem nada de pessimista em mim. Tem nada. Se tiver um trem tudo pegando fogo aí, eu ainda acho um pneu que está sem que pegando fogo ainda. Eu acho qualquer coisa, eu vejo pelo lado bom da vida. E esse negócio, às vezes, de uma coisa que vem, que é dificuldade para a gente, às vezes é o santo remédio que você está precisando, para você avistar realmente o caminho seu. Talvez para você encontrar o trio que eu falo aqui, todo mundo tem que encontrar o trio de sua vida. E para você encontrar ele, talvez acontecendo umas coisas com muita dificuldade para você avistar o trio. Que às vezes o caminho que você está não é o seu trio, não. Isso é 90% das pessoas tá num caminho que não é o dele. A pessoa tem que encontrar o seu trio. Quando a gente estava lá no Cerrado, a gente era moleque, meu pai soltava 3 vacas no Cerrado, que dá 30 quilômetros para qualquer direção. E meu pai tinha um cavalo pangaré e um cavalo muito bom. E um dia eu disse para meu pai, ele tinha que capinar a roça, e ele ia procurar as 3 vacas no meio do Cerrado e não achava. Eu falei, não, então o senhor vai capinar a roça, eu devia ter uns 10 anos, eu vou procurar, eu vou montar no cavalo e eu vou procurar. E todo mundo na venda falava 3 coisas. Falava de assombração, que na época não tinha energia, todo mundo tinha medo de assombração. Falava do Totoca, que era o dono do mundo, e falava que as pessoas se perdiam no Cerrado. Quando eu saí, meu pai falou, você dá um jeito de voltar antes de escurecer. Porque se de dia perde, à noite, então fica difícil. E lá tem o trio, que as vacas faz, no meio do Cerrado. E você tem que aprender a entender, a construir, saber qual o trio que você vai voltar. E lá você vai encontrar milhares, centenas de trios para todo lado. Você tem que realmente saber voltar. E você está montado num cavalinho e vai. Lá eu aprendi a encontrar o trio. Isso também foi gratificante para mim. E lá eu conheci o capataz, que eles falavam que era dono do Cerrado. E como ele ia buscar a pinga, meu pai falou, você leva para ele a pinga e o fumo. Então eu levava a pinga e o fumo. E ele sabia de tudo o Cerrado, ele achava as vacas para mim. E eles achavam que eu era muito bom para cambiar vaca, mas eu nunca fui. Mas aquele capataz, como eu levava a pinga e levava o fumo para ele seguia o rastro das vacas no trio. Eu ficava impressionado com aquilo. Ele passava no atoleiro onde tinha milhares de rastros. E ele seguia o trio, chegava lá, as vacas estavam lá. Eu achava aquilo uma sabedoria extrema. Só ele fazia aquilo, ele seguia o rastro, igual um índio segue o rastro. Ele seguia. Aí um dia, eu estava no Cerrado e desci do cavalo e fui catar caju e peras do campo. E veio um senhor tocando umas vacas e me viram e assustou, saíram do trio. E o homem ficou bravo comigo, quis me bater com um chicote. Eu corri entre as árvores. Mas aí ele pegou, reuniu as vacas de novo, pôs no trio e tocou meu cavalo. E você ficar sem cavalo no Cerrado é complicado, viu? Que aí você não avista, você não está em cima do cavalo, você não avista, você não tem visão nenhuma para onde você está indo. E é 20, 30 quilômetros para cada direção que você vai. Então não é tão simples, não.
Só quem foi criado, igual a gente foi criado lá, que aprendeu o cerrado. Aprendeu o trem. Aí ele tocou o cavalo, eu fiquei. Tentei alcançar ele, mas foi embora. Logo ele voltou. Falou assim, e veio me entregar o cavalo. Eu pensei, uai, o homem queria me bater, igual voltou todo jeitinho, voltou o cavalo. Logo o capataz chegou e falou para mim, isso também nunca esqueci na vida. No cerrado você tem vindo um cavalo bom. Avisa seu pai. E ninguém falava não para aquele senhor. Tinha já feito muito quebra de milho, todo mundo tinha o maior medo dele. Mas pra gente, ele não tinha medo nenhum, não. O que é quebra de milho? Pegar para matar. Então já tinha feito vários crimes, todo mundo tinha receio dele. Ninguém só andava armado e não era só ele, tinha mais gente, então era um trem perigoso. Mas como ele buscava a pinga lá, era para mim era como se fosse meu amigo. E eu me tornei amigo dele de verdade. Aí ele pegou, você fala com seu pai que você não vem aqui mais nesse pangaré, não. Você tem vindo um cavalo bom. E o cavalo do meu pai era igualzinho você tá num carro mais chique que tinha. Não podia andar nele. Cheguei lá e falei, meu pai, o homem lá mandou falar pro senhor que vamos voltar lá só no cavalo bom. Aí meu pai não quis dizer não. Aí na próxima vez, era uma vez por semana. 10 em 10 dias tinha que caçar essas vacas. Eu voltei no cavalo bom. Aí eu fui montar no cavalo bom, o cavalo me jogou no chão. Estava vindo um peão lá. Meu pai disse assim para ele, o Gaspar, repassa o cavalo para mim. O cavalo está vadio, está aí muito tempo solto. Está jogando o menino no chão. Repassa o cavalo para mim. O Gaspar veio, desceu do burro dele, amarrou lá, veio e montou no cavalo. Foi lá no campo de futebol, voltou marchando, não tinha nada. Falou assim, esse cavalo não tem nada. O que eu aprendi? Que eu não era um peão. Que o comportamento do outro, às vezes, é fruto do nosso comportamento. Aí, quer dizer, eu aprendi. Aí no outro dia, cedo, ele gritava, aí ele falou, pode montar no cavalo. Gritava, encurta a rédea, segura no estribo. E empariou o cavalo junto com o burro dele, junto com o cavalo. E eu criei coragem. Falei, agora amanhã, 4 horas da manhã, que eu vou sair sozinho nesse cavalo, ele vai querer me jogar no chão. Mas aí eu chamei todos os santos do mundo, arriei o cavalo e montei nele, andei em ciclo assim dentro do curral, abri a porteira, criei coragem e soltei o cavalo. O cavalo pegou a estrada, meio tabuloada, mas pegou a estrada. Eu olho para trás, tinha uma lamparina acesa. Quer dizer, tinha alguém cuidando. E o cavalo dizia para mim, na vida você tem que ser peão. Isso é em qualquer coisa. Aquele cavalo, depois daquele dia, ele viu que eu não poderia ser um peão. E esse cavalo foi comigo pro cerrado. Lá eu encontrei o capataz, o Sr. Bento, que eu falo no livro. E eu estava dos mais alegres do mundo, queria mostrar para ele que eu estava no cavalo. Quando ele me viu, e ele falou, você tinha que pegar um desses aí, ó. Tinha assim uma manada de cavalo, burro e tudo quanto há. Vem comigo. E ele jogou o burro dele e laçou um cavalo. Jogou o cavalo e laçou um burro. Amarrou na árvore, amarrou a pata a mão dianteira, passou a rei do cavalo que tinha para o burro e saiu quebrando cerrado. E eu atrás dele. E aí nós só foi andando o contrário de casa. E ele, para mansar aquele cavalo mais ou menos, pôr no trio, ele deve ter andado uns 10 a 15 quilômetros ao contrário de casa. Quando o cavalo frouxou e ele também, todos os dois suados, que ele voltou no trio, o chapéu tinha caído, eu peguei e devolvi para ele. Ele falou, você não me devolve o chapéu é o peão que pega. Aí eu calei a boca, não podia falar nada contra ele, e nós viemos.
eu vinha na frente e ele atrás. Ele já tinha feito muito quebra de milho, ele nunca ia na frente de ninguém. Aí eu tô indo, escureceu, mas eu não estava com nenhum medo, porque eu estava com o dono do cerrado. Aí eu perguntei assim, e a assombração, Sr. Bento? Ele falou, nesse cerrado não existe assombração, não. Você já viu assombração de dia? Então, para mim, aquilo era a mais pura verdade. O dono do cerrado falou que ali não tem assombração, e eu, naquele momento para frente, não tinha medo mais, não. E eu estava com aquele senhor, ele com o cachorro dele, eu com um cachorrinho meu, vira-lata. De repente, eu estou indo lá, nós vamos conversando, de repente, ele fez o silêncio. Aí eu chamei ele, ô, Sr. Bento. Ô, Sr. Bento, nada. Voltei para trás até uma certa distância que nós tínhamos conversado, gritei, nada. Eu entendi a mensagem. Eu estava em um cavalo bom, naquele cerrado não tem assombração. Então eu joguei o cavalo no trilho para o lado de casa e o cavalo marchava para o lado de casa absurdo de bom. Estava eu, o cavalo bom e um cachorro vira-lata. Voltei para casa. Chegando assim uns 5 quilômetros de casa tem um riacho. Quando eu parei para o cavalo beber água, o cachorro dele bebeu água junto. Aquilo é gratificante para a gente, porque ele estava por perto. E aquilo ensina para a gente que na vida a gente não é obrigado a levar os nossos junto, não. Mas se fizer, não pode abandonar. Eu senti muito bem e muito seguro. Se o cachorro dele estava ali, ele estava por perto, no escuro. Aí eu cheguei em casa e disse a minha mãe e meu pai, falou, o meu chapéu caiu na viagem. Falei para eles, amanhã eu vou sair de madrugada. Pus milho e água para o cavalo no curral e falei, amanhã eu vou sair de madrugada buscar meu chapéu. Minha mãe ficou, não, larga que é chapéu velho, é um chapéuzinho de palha, tudo furado, larga aquele para um lado, que está na hora de jogar fora. Aí eu falei, não, eu vou de madrugada buscar. Cheguei lá, levei a pinga e o fumo para ele. Encontrei com ele e falei, o senhor não viu o meu chapéu? Ele não respondeu nada. Eu falei, aqui está o fumo e a pinga. Ele falou assim, deixa lá no rancho. Estava uns 10 quilômetros do rancho. Não é uma boa escolha para mim, mas eu tive que ir lá levar a pinga e o fumo para ele, né? Não podia dizer não para ele. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi meu chapéu. Isso me fez ver a vida, um matuto, as coisas mais simples que podia ter, mas isso eu levei na alma o resto da vida. Às vezes nós foi 2, 3 carros para a praia e eu não sou capaz de ir na frente. Eu tenho que ir atrás dos outros 2 carros, como se eu não estivesse deixando ninguém para trás. Essas histórias a gente leva ela na formação da pessoa. Quando eu estava na carona, de esperar o outro. E tinha que esperar o outro. Para mim era a mesma coisa. Um colega gritou para mim, e nós ficar aqui, ficar aqui coisa de 3 dias, é coisa de palhaço. Vamos embora, ele não vai vir. Isso é coisa de palhaço. Eu disse para ele, isso aí é muito fácil, muito simples. Quando você não arruma a mochila quando nós for sair. Fica lá. Mas se vir, ele é um dos nossos. Hoje o mundo, nem sei se existe muito isso. A gente não vê esses valores de vida, a gente não vê, não sei. Quais são princípios de vida que você acredita ser importante? Para você, quais são os seus princípios de vida e o que você acredita que ajudam uma pessoa a crescer? Tem que avistar o trem. Tem que ter a persistência e o sacrifício.
E saber que a vida vai dizer muito mais não do que sim. O sim está dentro da pessoa. E ele tem que lutar por aquilo e sacudir a poeira mesmo, porque a dificuldade vai vir. A pessoa, quando está criança aí, se cria igual meus netos estão vindo, ninguém imagina o caminho que vai passar. Você tem que criar filho, criar neto, é para enfrentar as dificuldades. Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de filho, de ser muito bonzinho, não concordo com isso hora nenhuma na vida, não. Sabe, uma das coisas mais difíceis que eu acho que tem é criar o filho nesse mundo de hoje. Uma coisa que você me fala, desde que eu sou pequeno, você fala, ó, você nunca desiste. E graças a Deus vocês três têm isso forte. Cada um de nós tem nossa dificuldade, nossa limitação, mas se você não desistir e lutar... E eu lembro, desde que eu me entendo por gente, com 4 anos de idade, você já falava para mim, ó, você tem que pagar só Coca-Cola. A pessoa tem que pagar até uma conta. Não adianta. Todo mundo tem a conta que ele tem que pagar, e aí ele tem que pagar. É claro que se a pessoa receber uma herança, receber uma coisa, então é mais luta ainda que a pessoa tem que ter. Porque tem que manter aquilo, tem que multiplicar aquilo, senão ele nem é merecedor. Quando a pessoa pega uma herança e joga ela fora, é porque ele nem merece ela. A pessoa tem que merecer as coisas, saber, né? E tem uma coisa que eu gosto de acreditar, que todo mundo gostaria de ter uma porta aberta, mas nem todo mundo está disposto a abrir essas portas ou fazer o que precisa. Por exemplo, você falou, ó, quero achar meu chapéu. Mas peraí, você andou 10 km para lá, você não sabia se o chapéu ia estar lá ou não. Levou a pinga, o fumo, você não sabia o jeito que ia ser, mas você foi criando oportunidades, esses exemplos aí. Tem uma história que me chama a atenção no livro, e que é como que foi, você falou dessas situações da carona, tinha dia que tinha que dormir no posto, e como que foi a história? Eu lembro de uma história do livro que você viveu do posto de gasolina e que você estava com fome. Compartilhe um pouco dessa história. Uma vez nós chegamos em São Paulo e um colega veio correndo e trouxe uma lata de marmelada desse tamanho, assim, grande mesmo, daquelas grandes, para nós comer uma coisa, estava com muita fome. E começou a passar lá no asfalto. Para lá para cá, assim, acabava aquela divisa assim, e ela lá tá, você não tinha um canivete, não tinha nada para abrigar a lata. E ele pegou, para lá para cá. Aí ele parou, virou para lá e falou assim, ó, se vocês quiserem comer disso aqui, vocês têm que trazer pelo menos um pão. E ele, porque tem para lá para cá, abriu, ninguém tinha jeito de pegar um pão, mas nós ficou por ali. Ele falou, pode voltar lá na padaria que lá tem o pão. E ele deu um pedaço de marmelada para cada um, nós estávamos com muita fome, mas marmelada aqui tem muito doce. Você não dá como comer só marmelada assim para você matar a fome, não. Aí um colega foi lá e trouxe uma rosquinha desse tamanhozinho assim, ó, da padaria. Catou lá, acho que saiu correndo e veio. Aí eles me desafiou. Vai buscar o pão, você não come dessa marmelada aqui não. Aí eu saí, foi eu e o outro colega. Cheguei lá, quando o cara me viu, o dono da padaria lá, um senhor gordo, assim, velho, e já ficou de olho para mim, os funcionários tudo, já tinha roubado uma marmelada, tinha roubado uma rosca. Falei, já vem mas um ladrão. Aí eu cheguei, tudo olhando com o olho desse tamanho para mim, eu cheguei lá e falei assim, ó, eu sou lá da roça e tal lugar, disse para ele de onde eu vinha, como eu fui criado e como eram os costumes naquele lugar. E que eu lavaria toda a padaria dele para ganhar 8 pães de sal, que era 2 para cada um. E o pão de sal dava certo com a marmelada, que ele é mais... Aí o homem olhou para mim assim, ficou assim em dúvida, sabe? Aí ele levantou a mão para falar com os funcionários, mas não falou nada, e caminhou assim meio torto, foi lá no cesto de pães, falou assim, você gosta do pão mais queimado ou mais branco? Eu falei assim, 4. E ele arrumou, lacrou o saquinho, me entregou. Aí eu falei assim, eu acho que o senhor não me compreendeu, não.
Eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu sei. Aí, então, eu peguei o saquinho, agradeci ele e fomos para trás. Chegou lá, os colegas perguntaram, mas como é que você conseguiu esse saquinho lacrado, né? E isso a gente tem que compreender uma coisa. Na vida, se você não mata o leão, você tem que pelo menos espantar ele. Sabe? Você tem que caçar um jeito. Nós voltamos e comemos pão com marmelada até mesmo, ainda foi dormidos mais tranquilo do mundo. Então, isso aí tem muita história. Um dia tinha um trevo que nós dormimos nele, na ida e uma na volta. E tinha vários trevos na Anhanguera. A Anhanguera não era pista dupla nessas épocas, não. Ele chegava nesse trevo, não saía. Então todo mundo falava, esse trevo, o apelido lá no trevo Z. Nem sei por que ele chamava trevo Z. Você chegava lá e não saía lá do trevo. E todo mundo ficava doido pegar carona. E era o mesmo movimento, né? Da Anhanguera de cá, de lá, mas naquele trevo nós dormíamos lá. Então chegava lá e ficava doido para não ficar lá. E eu toda a vida foi muito bom para dormir. Eu punha a mochila assim, as 3 doidos pegar carona, e eu punha a mochila lá e deitei lá e dormi. Aí acordei e chutei minha mochila. Cabe 3, tá? Já era tardezinha. Dormir no trevo com 4 pessoas é bem mais fácil que dormir sozinho. Aí eu levantei assim, consertei o corpo, eles gritou, a sobração vai vir te pegar. Entrando na carona e foram embora. Aí, quer dizer, eu acenei 1000 vezes na carona. Eu fiquei duro pegar a carona mesmo, eu estava sozinho e já estava chegando a noite, então aí você tem que caçar um jeito mesmo para pegar a carona. Ali não podia dormir naquele lugar. E não tinha uma casa perto, nada. Sabe, ali você tinha que sair do trevo. E se escurecesse, você não pegava carona. Aí já estava assim, na boca da noite, veio um carro e parou. Eu li a placa do carro. Aí quando ele fui correr no carro, falou, para onde você está indo? Eu falei o nome da cidade dele. Era uma cidadinha pequena lá perto. Lá em Jales. Aí entrei dentro do carro. E como você fica muito tempo no trevo, agitado para pegar carona, quando você entra no carro, mas dá um sono que ninguém calcula. Aí logo eu dormi. E ele pegou e falou assim, você dorme fácil mais, velho. Já chegou na cidade. E você tem muita sorte, porque aqui tem um internato também. Eu falei, nossa, coisa melhor do mundo. Eu tinha a carteirinha, é só apresentar a carteirinha. Eu dormia e arrumava comida. Bom, cheguei, andei 4 quilômetros nesse internato a pé, de noite, mas cheguei lá, não tinha problema nenhum, novo, não tem problema não. Cheguei lá, fui dormir, no outro dia cedo, saí, tomei meu café, quando eu estou saindo, um cara tinha tomado uma enxadada assim, no internato, na cabeça, e aberto isso aqui dele assim, e se agonizava no chão. E juntou muita gente ao redor. Eu avistei um trator assim, sem partida no morro, com a carretinha de carregava lavagem, dos porcos. Eu corri e peguei, não tinha nenhum carro nesse lugar para fazer o socorro. Eu peguei o trator com a carretinha e vim correndo e gritei, sobe aí 2, segura ele aí dentro. Aí entrou 2 segurando a cabeça dele, assim. E aí eu saí na carreta, um trator deve fazer uns 40 por hora no máximo. E eu fizer. Eu saí no máximo com esse trator. Aí eu olhei e a carreta estava tampando tudo de sangue, assim. Na carreta não tem amortecedor, ela foi batendo assim, e o sangue foi vindo dos 2. De repente eu olhei para trás de novo, um tinha desmaiado, assim. Eu parei o trator. Parei o trator e fui lá. Como meu pai tinha um armazém na roça, ele matava todo final de semana 3 capadas e 2 vacas. Para vender na venda. Eu era acostumado a ver sangue, de pouco de vaca. Eu não gosto muito de sangue não, mas não tinha problema com aquele sangue naquela hora. Quando eu disse que eu olhei na traseira da carreta, os 2 estavam vermelhinhos de sangue.
E a carreta toda. Ia segurar a cabeça dele assim, ó. E eles passou mal. Um desmaiou e o outro ficou mudo. Largou ele assim, desceu da carreta e sentou no barranquinho da estrada. E eu falava e ele não me respondia. Ele não era capaz de responder. Aí eu puxei o outro pro pé, joguei no chão e saí com a carreta. O cara ficou lá com a cabeça lá na carreta, saindo sangue. Aí eu acelerei mesmo quando deu conta. E cheguei na cidade, parei na porta achei o hospital lá, parei na porta do hospital, mas muito perto. E o trator lá funcionando, não podia desligar que tinha partido. E eu desci dentro do trator, muito atordoado com aquilo. Aquele tanto de sangue, aquele trem. E eles veio dar o socorro lá e tal, e chegou um cara do hospital e gritou: desliga esse trator, porque estava fazendo fumar, então fumar dentro do hospital, com aquele barulhão que eu trem lá. Aí eles foram lá e desligou. Aí nisso a polícia chegou. Aí já o cara ficou mais bravo, porque era para tirar o trator, mas não tinha partido. O policial chegou lá para tirar, não tinha jeito, tinha que empurrar aquele trator. Mas... E aí um homem veio, um homem todo de branco, falou: mas como é que naquele internato, aquele tanto de gente, ninguém segurou a cabeça dele? Você viu que você machucou, a cabeça dele machucou, o rosto dele machucou tudo, batendo na carreta. Você viu o que você fez? O sargento chegou para mim da polícia, mas me capinou de todo jeito. Como é que você faz uma coisa dessa? E aí eu vi o mundo todo desabar, o cara morrendo, e eu era o cara que participei da morte do cara, não tinha nada a ver com a história, mas aí, graças a Deus, tinha uma senhora assim no jardim, irrigando as plantas dela com a mangueira. Ela saiu de lá, chegou perto de mim, eu todo atordoado, e falou assim: ô meu filho, você não quer usar a mangueira d'água e lavar as manchas de sangue? Ela tinha sangue em mim para todo lado. Para mim lavar o meu rosto e a roupa, eu molhei todinho para lavar, mas lavei, e fiquei muito tempo. Lavei a cabeça, lavei tudo com a mangueira com a água forte. Lavei mesmo. Aí a polícia me liberou. Eu tinha que voltar lá no internato para buscar a minha mochila, que ela ficou lá. O trator ia fazer perícia, não podia voltar do trator, não. Eu fui a pé. Bom, eu estou indo lá a pé. Veio um cara no AC14, que era uma caminhonete Chevrolet antiga, e eu pedi carona. Era cabine dupla. Eu entrei atrás. E o senhor brabo, dizendo que tinha dado uma enxadada na cabeça do filho dele. E que um maluco pegou o filho e pôs na carreta como um porco. Que se encontrasse, acertava as contas, que o filho dele não teve chance nenhuma. E eu todo molhado, essa roupa molhada lá atrás, todo encolhido. Falei: não é possível, o pai. É o pai e o irmão do cara. Mas não falei nada. Ele virou para mim e falou assim: por que essa sua roupa está molhada? E eu não sabia o que eu respondi. Aí ele virou de novo: você está ouvindo por que eu estou perguntando para você que a sua roupa está molhada? Eu falei para ele assim: eu estava passando na rua e tinha um cachorro caído dentro da piscina, no jardim da casa. E eu entrei lá para salvar ele, mas toda vez que eu chegava de um lado, ele nadava para o outro. Então eu tive que pular dentro da piscina para tirar o cachorro. O senhor calou a boca. Eu cheguei lá correndo no internato e catei minha mochila. E o que estava me esperando? O trevo Z, outra vez. Eu tinha que pegar carona. Eu volto para o trevo Z e pego carona para onde ele estava indo. Passado uns 2, 3 anos, um colega chegou e falou assim: numa usina de açúcar tem 2 vagas de serviço. Vão lá fazer o teste? Eu falei: vamos. Um colega tinha um carro, a carona estava fácil. Nós fomos. Chegou lá, 2 pessoas passaram. Esse tinha que fazer um depoimento lá na frente. Contar qualquer uma história. Aí um colega que estava no carro ouviu só o primeiro depoimento. Foi e entrou no carro e ficou buzinando e acelerando para ir embora.
Nós não tinha passado mesmo, não tinha que ficar ali. Aí, quando eu tô saindo do salão para fora, o outro cara que ganhou contou a mesma história de um cara que tinha tomado uma enxadada no internato e que ele também estudava lá. E que o médico disse o seguinte: o socorro foi feito a tempo. E que se tivesse segurado a cabeça dele alta, o cérebro não ia oxigenar, ele estaria morto. E eu, então, até aquele momento, eu pensava que o cara tinha morrido, eu não sabia que o cara tinha vivido. E quando eu voltei para entrar no carro, o cara xingando tudo, que queria ir embora, e eu sentei caladinho, não fui capaz de dizer para eles nada do que eu estava ouvindo. Eu estava tão agradecido deles me contar que o cara tinha sobrevivido, que eu nem fui capaz, nem lembrei de responder eles ali. Nós estávamos quase chegando no nosso destino, eu contei para eles, sabe a história que... E contei a história para eles. Depois tinha acalmado tudo. Isso é que eu digo, a vida ela é do jeito que ela é. Nós vemos a vida de um jeito. E às vezes passa a vida inteira brigando que seja daquele jeito, mas não é. A vida é do jeito que ela é. E é o ponto de vista da gente que leva a gente para um lado ou para outro. Não é difícil de compreender isso no tempo, sabe, as coisas. E deixa eu te perguntar, o que você pensa de projetos para a sua vida daqui em diante? Eu vou te voltar um pouquinho aqui, antes de responder essa pergunta. Como que foi quando você chegou ali na porta de Guimarães e decidiu montar um barracão lá, que lá não tinha nada? O que você viu e falou assim, vou montar um negócio aqui, você estava em São Gotardo? Na verdade, eu vi, foi futuro naquilo lá. Uma pista 365 com muito movimento, eu monto um barracão e ali o mundo vai caminhar perto. Você tem que caminhar junto com o mundo, você não pode ir para um lugar muito... Quer dizer, aí foi muito acertado, porque nós montamos uma estrutura que junto com o mundo. Lá vai sempre uma pessoa passar e contar um caso. E a pessoa tem que ouvir um caso na vida sempre, para ele crescer, para ele estar dentro do... Quantos metros que é lá? Que são lá? São 50 mil metros. São 5 hectares de construção entre barracão, cama fria, tudo, pátios, coisa tudo. E como que você pegou e, na época, fazer o negócio acontecer, acreditar, sair, plantar ali pro lado de cá? Como que foi essa transição? A gente tem que arrendar a terra, porque o ar você não pode ficar repetindo no mesmo lugar. Então, você não adianta ninguém nascendo sozinho, que aí a terra, você tem que comprar um mundo velho de pivô. Você tem que ser mudado de lugar, então nós temos que arrendar a terra. Arrenda um lugar, depois arrenda o outro. Tudo terra acima de 1000 metros para fazer o plantio. Então ali era um lugar que eu via que tinha muita área ao redor, era aqui perto de Patos. Acho que nós acertamos muito fazer ali. E por que você decidiu fazer ao invés de, sei lá, mexer com outra coisa, fazer qualquer outra coisa? Porque nessa época você já tinha feito construção, já tinha diversificado negócio. Por que você falou, não, vou fazer, porque é quase começar de novo aqui? Na verdade, a gente gosta muito da lavoura. Gosta muito da lavoura. Eu gosto muito de construção também, mas a lavoura faz mais forte que de lá que a gente vê, então eu nunca persegui plantar alho na vida. Quem campeava uma vaca num trio ia para mexer com a vaca, não. O mundo me levou. É isso que eu falo, o mundo é do jeito que ele é. Nós ficamos inventando e dizendo, a vida é assim, tem que ser assim. E isso é um conceito que cada um cria, e não é. A vida é do jeito que ela é, a gente que... E colocando também, você tem um projeto agora de construção, o que você visualiza para a construção que você pretende fazer lá na Guarda dos Ferreiros? Lá nós vamos fazer 60 metros de loja na avenida lá, do lado comercial,
e vai fazer os apartamentos na parte de trás dela. É um empreendimento com um imóvel grande lá, tem 4.000 e tantos metros, dá bem para fazer. E isso aí é vocês que vai fazer, vai caminhar. Eu vou só ficar avistando. Eu vou achar muito bom. Toda vez que bater uma laje lá, eu quero subir lá em cima e ver. Ótimo. E o que é família para você? A família, a coisa mais gratificante que existe na vida é a família. A esposa, os filhos, neto, isso aí é a coisa mais gratificante. Eu me considero uma das pessoas mais ricas do mundo. Porque para mim, eu tenho a melhor esposa que alguém pode ter, tenho os melhores filhos, melhores genros, neto, a vida... E o que foram princípios? Vou colocar aí, fala, sei lá, 1, 2, 3 princípios que você pegou do seu pai, que você pegou da sua mãe, que de alguma forma carrega. Minha mãe sempre falava assim, vai dar certo. Tinha a gente tinha que descascar um balaio de milho e passar num debulhador que tinha uma roda assim. E era para descascar um balaio um dia, meu irmão mais velho que eu, o outro. Um dia sim, um dia não. Só que todo dia não dava certo. E aí passou a vida e me deu o compromisso de mim fazer todo dia. Só que um dia eu queria jogar futebol, toda a vida eu gostava mais de futebol. E eu fazia pirraça. Pro meu irmão, naquele dia, já tinha um mês que eu estava debuiando, cascando balaio de milho, debuiando. A minha mãe, em vez de vir fazer ele debuiar, não. Cascar o balaio de milho e debuiar, não. Ela vinha e cascava o balaio de milho no lugar dele. Aí eu ficava com dó dela, que ela tinha outras tarefas para fazer, muita, e ia ajudando, voltava e ia ajudar ela. E ela falava para mim, aonde você estiver, tudo vai dar certo. E isso levei na minha alma, na minha vida. Todo problema mais sério que tinha, eu digo para mim, vai dar certo. Aonde eu estiver, tudo vai dar certo. Isso pode ser a maior mentira do mundo. Para outra pessoa, para mim não é. Eu fiz isso da vida ser verdade. As coisas vai dar certo. É só achar o jeito que dá certo. Eu sou extremamente otimista. Sabe? Eu não acho que tem muito pouca coisa na vida que me faz assim com pessimismo. Não tem. Só tem medo da geração nova que está vindo aí, que o pessoal não tem coragem e capacidade de fazer sacrifício. Acho que a China vai dominar o mundo muito mais rápido do que você está imaginando. Porque lá eles criaram os filhos e o povo para trabalhar 12, 14 horas por dia. Nós estamos criando filho para trabalhar 2 horas, 3 horas por dia. Quer dizer, na história do mundo, sempre invadiu um lugar. Por que o Brasil vai ser invadido um dia? Porque é onde tem comida. O dia que faltar comida, acaba a regra do jogo. Se faltar comida na sua casa, você nunca roubou. Você vai roubar uma outra comida. A mesma coisa lá. Se um dia faltar comida, tem regra enquanto tiver comida. O dia que faltar comida, acabou a regra do mundo. Vai invadir aonde? Aonde produz. Então eu acho que do jeito que está a proposta do mundo vindo, um filho trabalhando 14, 16 horas por dia, e o outro 4, com todo o direito, isso aí não é um dever, aquele de lá um dia vai invadir. Mao Tse Tung ensinou ele a trabalhar por um pão. Um dia, o Deng Xiaoping foi lá e falou, não, vou te dar $1 no seu dia. Eu já estava no céu, já ganhava um pão. Aí, de repente, já começou a ganhar mais dólar, mais dólar, mais dólar, e mais trabalho. Eles construíram uma nação muito tradicional, tem uma cultura muito maior que a do brasileiro. Então, a chance de um Brasil
ser maior que aquele povo, ela é mínima no mundo. Eles vão dominar e vai dominar um país como o Brasil com todos os méritos. E a raça amarela, quando domina, é difícil. A raça amarela, quando domina o mundo, nós temos a história do Gengis Khan, tem a história do Japão na Segunda Guerra, toda vez que eles invadiu a China, sabe, não é à toa que nós vimos aqueles Kung Fu lá dos chineses salvando tudo lá não, porque foi terrível para eles. Nostradamus, nas profecias dele, fala que quando a raça amarela dominar, vai ser terrível. Isso eu acho que o mundo vai caminhar para isso lá na frente. Talvez eu não esteja aqui mais não, mas... Eu já penso que as coisas tendem a melhorar. Eu já penso que, de alguma forma, as pessoas boas, no final, tendem a prevalecer. Mas é uma percepção. Não, eu acho que vai melhorar. Vai ficar tão ruim que vai melhorar. Esse marasmo que nós vemos, aqui nunca teve guerra, aqui não tem neve. Né? Se tivesse neve, o cara aprendia a guardar as coisas, igual lá na América do Norte ou na Europa, onde tem frio. Então, se o cara mora lá no São Francisco, o avô dele deu fome e ia lá pegava um peixe. O filho pega o peixe, o neto, só seca o rio para ele mudar. Então, aqui não tem neve. Então, tem que fazer a guerra. Aqui vai ser feito. Então, vai ser invadido um dia para que um dia mudar. Como Mao Tse-tung fez lá e revolucionou tudo lá. E deixa eu te perguntar. E uma coisa. Eu acredito que assim, cada um está buscando dar o melhor e aí é as referências, né? Cada um tem as suas referências. Eu quero, se fosse para você dar um conselho ou alguma coisa, se fosse vamos colocar uma ideia sua, alguma coisa que você fosse compartilhar, que o mundo inteiro pudesse ver, o que você diria? Eu diria que os pais, a geração que está vindo aí, tinha que ensinar os filhos a fazer sacrifício. Tinha que ensinar os filhos a não desistir das coisas, a lutar. Porque a vida não é isso que nós estamos vivendo, essa geração nova que está vindo aí, não. Eu acho que no Brasil já tem muito conforto sem nós ser um povo rico. Você chega lá nos Estados Unidos, tem conforto, mas o país está feito, está rico. Nós somos pobres e quer viver como rico. O filho de uma pessoa que ganha 2 salários mínimos vive como rico. Ele anda com tênis caro, não sei como que é isso, sem trabalhar. Ele pode comprar um tênis, um celular do preço que puder, mas tem que trabalhar e comprar ele. Não é pai e mãe, com um filho de 20 anos que vai comprar aquilo, dá lá. Eu acho, o jeito está sendo criado, os filhos. E eu criei vocês 3. Vocês aprenderam desde criança a estender a cama, varrer a casa e lavar os pratos. Nós nunca deixamos uma xícara suja lá na pia. Você chegava da casa da Lorena, fazia um mexido e legava o prato. Eu acordava às vezes 4 horas da manhã para ir trabalhar, chegava e tinha um prato sujo. Falava, meu filho, você veio onde você chegou cansado. Você me chama que eu ajudo você a lavar seu prato. Você aprendeu a lavar o prato. Suas irmãs aprendeu a lavar o prato. Ela saiu arrumando a vida. Aprendeu a arrumar o quarto e saiu arrumando a vida. Com toda a limitação de um jeito ou do outro, mas aprendeu pelo menos umas coisas muito simples para ter um norte nas coisas. Se você está gostando desse episódio, lembra de deixar o seu gostei, deixa o seu comentário aqui. E eu vou deixar na descrição aqui na tela para quem quiser comprar a trança de alho, comprar o livro, o trio, para conhecer mais histórias das pessoas que viveram nos anos 60, nos anos 70, ter histórias, lição de vida. Fala o preço. E, a trança de alho com o livro sai no preço de R$200, 100% revertido para construção de uma igreja na comunidade de Guimarães. E só o livro sai R$100. Tem histórias fantásticas, são somente 1000 exemplares. Já quantos foram vendidos, sabe? Acho que 500 e poucos.
500 e poucos já foram vendidos. Uns 600 livros. Então, 600 livros já foram vendidos. Se você quiser ajudar na construção da igreja, comprar os livros, o alho também de excelente qualidade, essa trança de alho, tudo vem na caixa. O alho também é R$100 e o livro é R$100. Os dois é 200. E ó, um presentão, isso aqui pode servir presente de Natal, de Dia das Mães, de Dia das Mulheres, de Dia dos Pais. Isso é um enfeite para colocar em casa, muito bonito. E para representar um pouco da cultura aqui, do cerrado brasileiro, do alho de excelente qualidade. Se você gostou, lembra de deixar o seu gostei, se inscrever no canal. Na descrição do vídeo e aqui na tela em algum lugar vai ter como você poder adquirir o livro, O Alho. E papai, foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado por compartilhar suas histórias. Quem quiser continuar ouvindo histórias como essas e com lição, com princípios poderosos, valores como família, valores como trabalho, esse livro tem histórias incríveis. O Trio, anos 60 e 70. Na descrição do vídeo tem todos os detalhes. O livro ilustrado, inclusive quem ilustrou foi o Hércules, que também faz as minhas ilustrações. E pessoal, foi um prazer estar com você. Lembra de se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Na descrição, vai lá agora, compra agora o alho. Ó, importante, esse vídeo, enquanto ele está no ar aqui, ainda existe a possibilidade de adquirir essa oferta especial, garantir a primeira edição do livro, garantir essa trança de alho, e são 1000 unidades, depois vai esgotar, eu não sei se vai ter uma segunda edição, pelo menos não sei tão cedo, então eu recomendo fortemente. Quer ajudar na construção da igreja, quer receber esse exemplar exclusivo de primeira edição, o alho, vai na descrição aqui do vídeo. Prazer enorme falar com você, muito obrigado, meu pai me inspira, me traz muito aprendizado, muito do que eu sou devido a esse rapaz aqui. Tenho muito orgulho de você, meu filho. Abraço. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal, grande abraço, vamos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores, aproveita e adquire aqui.